Fui visitar a minha mãe no hospital. Quando entrei no quarto dela, vi um morador de rua segurando a mão da minha mãe. Fiquei assustada, mas quando minha mãe disse quem era, eu fiquei chocada. O cheiro de álcool e desinfetante invadiu minhas narinas assim que pisei no corredor do hospital. Cada passo em direção ao quarto 302 parecia pesar 1 tonelada. Meu coração batia descompassado, uma mistura de preocupação e saudade da minha mãe, Margarida. Fazia 2 dias que ela estava internada por causa de uma pneumonia forte, e a distância já me corroía por dentro. Abri a porta devagar, com um sorriso ensaiado para lhe dar ânimo, mas o que vi congelou o sorriso nos meus lábios e fez meu sangue gelar nas veias. Ali, ao lado da cama da minha mãe, estava um homem. Não era um médico, nem um enfermeiro. Era um morador de rua. As roupas dele estavam rasgadas e sujas. O cabelo emaranhado caía sobre um rosto marcado pelo tempo e pela vida dura. Um cheiro forte e azedo emanava dele, preenchendo o pequeno quarto. Mas o mais chocante não era a sua presença ali. Era o que ele estava fazendo. Ele segurava a mão da minha mãe com uma delicadeza que contrastava brutalmente com sua aparência. E então, ele levou a mão dela aos lábios e a beijou. Um beijo demorado, reverente, como se estivesse diante de algo sagrado. Minha mãe, com os olhos fechados, tinha um leve sorriso nos lábios. Ela não parecia assustada, não parecia coagida. Parecia em paz. Mãe, minha voz saiu como um sussurro trêmulo, quase inaudível. Os dois se viraram para mim no mesmo instante. O homem soltou a mão da minha mãe como se tivesse levado um choque. Seus olhos se arregalaram, cheios de um pânico que eu não consegui compreender. Minha mãe abriu os olhos, e o sorriso dela se alargou, embora parecesse cansada. Glória, minha filha. Que bom que você veio. Eu não conseguia me mover. Estava paralisada na porta. A sacola com frutas e uma revista que eu tinha trazido para ela escorregando dos meus dedos e caindo no chão com um baque surdo. Quem é esse homem, mãe? O que ele está fazendo aqui? As palavras saíram atropeladas, carregadas de pânico. Minha mente disparou. Ele a estava ameaçando? Tinha invadido o quarto? Minha primeira reação foi gritar por um segurança, chamar uma enfermeira, fazer alguma coisa. Calma, filha. Por favor, calma. A voz da minha mãe era suave, mas firme. Ela tentou se sentar na cama, mas a falta de ar a fez recostar-se nos travesseiros. O homem se encolheu num canto do quarto, como um animal assustado. Ele me olhava com uma expressão indecifrável, uma mistura de medo, vergonha e algo mais. Algo que parecia uma dor profunda. Ele não dizia uma palavra. Apenas me observava, com as mãos agora vazias, tremendo ao lado do corpo. Calma? Como você me pede para ter calma, mãe? Tem um mendigo no seu quarto de hospital beijando sua mão. Eu vou chamar alguém agora mesmo. Dei um passo para trás, pronta para correr e pedir ajuda. Não. Por favor, Glória, não faça isso. O pedido dela foi quase uma súplica. Havia um desespero em seus olhos que me fez parar. Sente-se. Por favor, sente-se. Eu preciso que você me escute. Olhei do homem encolhido no canto para a minha mãe, deitada naquela cama, pálida e frágil. A confusão e o medo lutavam dentro de mim. Por que ela estava protegendo aquele estranho? O que estava acontecendo ali que eu não conseguia entender? A situação era tão absurda, tão fora da realidade, que parecia um pesadelo. Hesitante, caminhei até a poltrona que ficava ao lado da cama, sem desviar os olhos do homem. Sentei-me na beirada, tensa, pronta para reagir ao menor movimento suspeito. O silêncio no quarto era pesado, cortado apenas pelo bip suave do monitor cardíaco e pela respiração ofegante da minha mãe. Filha, ela começou, a voz fraca. Eu sei que isso parece estranho. Eu sei que você está assustada. Mas você precisa confiar em mim. Confiar em você? Mãe, olhe para essa situação. Como você deixou esse homem entrar aqui? O hospital sabe disso? Ele pode te fazer mal. O homem no canto fez um som baixo, um soluço engasgado. Ele baixou a cabeça e vi seus ombros tremerem. Ele estava chorando. Aquilo me desarmou por um segundo. Por que ele choraria? Ele não vai me fazer mal, Glória. Nunca. Minha mãe olhou para ele com uma ternura que partiu meu coração. Era um olhar que eu conhecia, mas que nunca tinha visto direcionado a um estranho. Era o tipo de olhar que ela costumava dar ao meu pai, antes de ele falecer. A lembrança do meu pai, falecido há 2 anos, trouxe uma nova onda de dor e confusão. Ele jamais permitiria que algo assim acontecesse. Ele a protegia de tudo e de todos. Vê-la ali, tão vulnerável, com aquele homem desconhecido,
fazia a ausência do meu pai ser ainda mais dolorosa. Então quem é ele? Perguntei, a voz um pouco mais calma, mas ainda carregada de desconfiança. Um amigo? Alguém que você conheceu? Agora? Minha mãe respirou fundo, buscando forças. Ela estendeu a mão trêmula na direção do homem. Ele hesitou por um momento. Olhou para mim e depois caminhou lentamente até a cama, pegando a mão dela de novo. A cena ainda me revirava o estômago, mas a súplica no olhar da minha mãe me manteve quieta. Glória, eu preciso te contar uma coisa que eu guardo há muitos, muitos anos. Ela fez uma pausa, seus olhos marejados. Eu sei que vai ser um choque. Mas eu não posso mais guardar isso, não agora. A atmosfera no quarto mudou. A tensão do medo deu lugar a uma tensão de expectativa. O coração continuava a apitar, marcando um ritmo lento e constante. Um contraste com a tempestade que começava a se formar dentro de mim. Eu não fazia ideia do que estava por vir, mas sentia, com cada fibra do meu ser, que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O homem levantou o rosto, os olhos vermelhos e úmidos encontraram os meus. E pela primeira vez, eu não vi apenas um morador de rua. Eu vi um homem quebrado, carregando um mundo de dor em seu olhar. Minha mãe respirou fundo, um som sibilante que denunciava o esforço de seus pulmões doentes. Ela apertou a mão do homem que parecia se apoiar naquele toque como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. O olhar dela, no entanto, estava fixo em mim, implorando por paciência, por uma trégua que eu não tinha certeza se conseguiria dar. Glória, para você entender, eu preciso voltar muito no tempo. Para antes de você nascer, antes mesmo de eu conhecer o seu pai, o homem que você conheceu como seu pai. A menção ao meu pai adotivo, Carlos, o único pai que eu conheci, trouxe uma pontada de raiva ao meu peito. Ele tinha sido meu herói, meu porto seguro. Falar dele naquele contexto, na presença daquele estranho, parecia uma profanação. O que o papai tem a ver com isso? Minha voz saiu ríspida, cortante. Ele não merece ter o nome dele mencionado nessa situação bizarra, mãe. Ele te amava, ele me amava. Ele estaria revirando no túmulo se visse isso. Lágrimas brotaram nos olhos da minha mãe. Eu sei, minha filha. Eu sei que ele me amava. E ele amava você mais do que a própria vida. É por causa desse amor que eu preciso que você me escute. Foi por amor que ele me ajudou a guardar esse segredo por todos esses anos. Segredo? Que segredo poderia justificar a presença de um mendigo no seu quarto de hospital, agindo com uma intimidade que me enojava e assustava em igual medida? Minha mente girava tentando encontrar uma explicação lógica. Será que minha mãe estava delirando por causa da febre? Ou talvez os remédios estivessem afetando seu julgamento? Mãe, você não está bem? Está doente. Esse homem, ele provavelmente se aproveitou da sua condição. Eu vou chamar a enfermeira. Nós vamos resolver isso. Fiz menção de me levantar, mas a voz dela me parou de novo, mais forte desta vez. Eu não estou delirando, Glória. Ela tossiu, uma tosse seca e dolorosa que a fez se curvar. O homem ao seu lado instintivamente fez um movimento para ampará-la, mas recuou ao ver meu olhar fulminante. Eu estou mais lúcida do que nunca. Talvez seja a doença, a sensação de que meu tempo pode ser curto, que me deu a coragem que me faltou por 22 anos. 22 anos. A minha idade. O número pairou no ar, pesado, carregado de um significado que eu ainda não compreendia, mas que já começava a me aterrorizar. Sentei-me novamente. O corpo pesado, a raiva dando lugar a um medo crescente que se espalhava como uma mancha de óleo em meu coração. O que você quer dizer com isso? Que segredo você guarda há 22 anos? Minha mãe olhou para o homem. Ele assentiu lentamente, como se lhe desse permissão para continuar. A troca de olhares entre eles, silenciosa e profunda, me fez sentir como uma intrusa na minha própria vida. Quando eu era jovem, antes de conhecer Carlos, eu era uma sonhadora. Ela começou, a voz distante, como se estivesse revivendo as memórias. Eu morava numa cidadezinha pequena, você sabe. Minha família era simples, e tudo o que eu queria era uma vida diferente daquela. Foi quando eu o conheci, ela olhou para o homem. Meu cérebro se recusava a fazer a conexão. Era impossível. Aquele homem sujo e quebrado não poderia fazer parte do passado da minha mãe elegante e cuidadosa. O nome dele é Alfredo, disse ela suavemente. Ele era a minha vida. Nós éramos jovens, apaixonados e cheios de planos. Ele era músico, tocava violão como ninguém. Tinha uma alma de artista, um espírito livre. Nós íamos fugir juntos, viajar pelo mundo com a música dele.
Éramos invencíveis. Enquanto ela falava, eu olhava para o tal Alfredo. Tentei imaginar aquele homem com um violão nas mãos, jovem, cheio de sonhos. Não consegui. O que eu via era apenas o resultado de uma vida de fracassos, de álcool, de rua. O cheiro dele parecia mais forte agora, o cheiro da derrota. O que aconteceu com os seus planos? Perguntei, a voz desprovida de emoção. Eu estava em modo de sobrevivência, apenas absorvendo as informações, adiando o momento de sentir. Um soluço escapou de Alfredo. Minha mãe apertou sua mão com mais força. A vida aconteceu. A minha família nunca o aprovou. Para eles, ele era um vagabundo sem futuro, que ia me arrastar para a miséria. Eles fizeram de tudo para nos separar. Inventaram mentiras, criaram armadilhas. E eu? Eu era jovem e influenciável. Comecei a ter medo. Medo de que eles estivessem certos. Medo de passar fome, de não ter um teto. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Eu fui fraca, Glória. Eu o abandonei. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já experimentei. A confissão da minha mãe, a dor naqueles 2 pares de olhos, a história de um amor perdido. Era triste, sim, mas ainda não explicava nada. Eu sinto muito, mãe, de verdade. Mas o que isso tem a ver comigo? Por que ele está aqui agora? Minha mãe fechou os olhos por um momento. Quando os abriu de novo, eles estavam cheios de uma determinação que me assustou. Porque pouco depois de eu ter terminado com o Alfredo e ter conhecido Carlos, que foi apresentado pela minha família como o homem certo para mim, eu descobri uma coisa. Eu descobri que carregava um pedaço do meu amor por Alfredo comigo. O ar em meus pulmões pareceu congelar. O bip do monitor cardíaco acelerou, ou talvez fosse o som do meu próprio coração martelando nos meus ouvidos. Não. Não podia ser. Eu me recusei a entender, a aceitar a direção para onde aquela conversa estava indo. Era uma piada de mau gosto, um roteiro de novela barata. Um pedaço? Repeti, a voz falhando. Alfredo levantou a cabeça. Seus olhos, que antes expressavam apenas dor e vergonha, agora tinham um brilho diferente. Um brilho de amor puro, de adoração, e estava direcionado a mim. Ele me olhava como se eu fosse um milagre. Mãe, o que você está tentando me dizer? O pânico era uma bilha amarga subindo pela minha garganta. Eu olhei para aquele homem, para o seu rosto sujo, para suas mãos calejadas segurando a mão da minha mãe. Olhei para os seus olhos e, pela primeira vez, vi algo familiar neles. A cor. Eram exatamente da mesma cor dos meus. Glória. A voz da minha mãe era um sussurro, quebrando a última barreira da minha negação. Tenha calma, minha filha. Eu vou te explicar tudo. O mundo ao meu redor se desfez em câmera lenta. O bip constante do monitor cardíaco, o cheiro de desinfetante, o peso do ar no quarto, tudo pareceu se intensificar até se tornar insuportável. A frase da minha mãe, eu carregava um pedaço do meu amor por Alfredo comigo, ecoava na minha cabeça, e a imagem dos olhos dele, tão terrivelmente iguais aos meus, era a prova que meu coração se recusava a aceitar. Não. A palavra escapou dos meus lábios, fraca, patética. Não, mãe, não diga isso. É mentira. Você está confusa, está doente. Não estou confusa, Glória. A voz dela era firme, apesar da fraqueza do corpo. Ela me olhava com uma dor tão profunda que parecia me partir ao meio. Alfredo é o seu pai biológico. Aí estava, a verdade, nua e crua, atirada na minha cara como um balde de água gelada. Meu corpo inteiro começou a tremer. Olhei para aquele homem, Alfredo, meu pai. A palavra soava como veneno na minha boca. Um mendigo. Um homem que cheirava a bebida e a sarjeta. Aquele era o meu sangue. Aquela era a minha origem. Senti uma onda de náusea me invadir. Como? Como você pôde? Explodi, a voz embargada pelo choro e pela raiva. Levantei-me da cadeira, incapaz de ficar parada.
Você mentiu pra mim. A minha vida inteira. O papai. O papai Carlos. Ele sabia disso? Ele também mentiu pra mim? Minha mãe assentiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto pálido. Ele sabia. Eu contei tudo a ele antes de nos casarmos. A revelação foi como um segundo soco no estômago. O homem que eu idolatrava, meu herói, meu pai perfeito, também fazia parte dessa farsa. A imagem dele, sempre tão honesta e íntegra, começou a rachar. Então a minha vida é uma mentira. Eu ri, um som seco, sem humor. Eu sou uma mentira, filha de um. Olhei com nojo para Alfredo, que se encolheu sob o meu olhar. E criada por outro homem, que fingiu me amar. Não, nunca diga isso. A voz da minha mãe se elevou, cheia de uma força que eu não sabia que ela possuía. Carlos não fingiu. Ninguém nesse mundo te amou mais do que aquele homem, Glória. Ele te amou desde o primeiro segundo em que soube da sua existência. Ele me aceitou, grávida de outro homem, porque o amor dele por mim era grande demais para se importar com isso. E quando você nasceu, ele te pegou nos braços e jurou que você seria filha dele, no coração, na alma e em cada documento. Ele te deu o nome dele, o amor dele, a vida dele. O amor dele por você nunca foi uma mentira. Foi a coisa mais verdadeira que já existiu. As palavras dela me atingiram em cheio. As lembranças do meu pai, Carlos, me inundaram. Ele me ensinando a andar de bicicleta, me ajudando com o dever de casa, me abraçando quando eu estava triste. O amor dele era real. Eu sabia disso. E saber que ele me amou mesmo sabendo que eu não era sua filha de sangue. Aquilo tornava seu amor ainda maior, mais puro. Mas a dor da traição ainda estava ali, me rasgando por dentro. Por quê? Sussurrei, sentindo as forças me abandonarem. Voltei a me sentar, a cabeça entre as mãos. Por que vocês nunca me contaram? Medo. A resposta veio de uma voz rouca e hesitante. Uma voz que eu nunca tinha ouvido. Era Alfredo. Ele deu um passo à frente, as mãos levantadas como se estivesse se rendendo. O medo foi meu. A culpa foi minha. Eu levantei a cabeça e o encarei. Era a primeira vez que ele falava diretamente comigo. Eu soube que sua mãe estava grávida. Ele continuou, a voz embargada. Um amigo em comum me contou, depois que ela já tinha se casado. Eu a procurei. Eu estava um caco, bebendo, sem rumo. Fiz um escândalo. Queria meus direitos, queria conhecer minha filha. Ele olhou para a minha mãe com uma tristeza infinita. Carlos, seu pai, me encontrou. Ele não brigou comigo, não me ameaçou. Ele se sentou comigo, num bar imundo, e conversou. Ele me mostrou a foto de um bebê. Você. Ele me disse o quanto amava sua mãe e o quanto amava a filha que ele tinha assumido como dele. E me perguntou que tipo de futuro um bêbado como eu poderia te dar. Alfredo fez uma pausa, engolindo em seco. Ele estava certo. Eu não tinha nada para te oferecer, a não ser vergonha. Eu ia estragar a sua vida. Então eu fiz a única coisa certa que fiz em toda a minha existência. Eu prometi a ele que iria desaparecer. Eu abri mão de você, para que você pudesse ter uma vida de verdade, um pai de verdade. E Carlos? Carlos foi esse pai. Ele desabou em lágrimas, um choro convulso, de um homem que carregou um fardo por mais de 2 décadas. Eu nunca deixei de te amar, disse minha mãe, a voz suave. E nunca deixei de amar o homem que abriu mão de você por amor. Eu tentei procurá-lo anos depois, quando as coisas se acalmaram, mas ele tinha sumido. Eu nunca mais tive notícias, até semana passada. Ele estava na porta do hospital. Ela continuou, pedindo esmola. Eu o reconheci na hora. Meu coração parou. Ele está doente, Glória. Muito doente. E tudo o que ele queria, antes de qualquer coisa, era te ver. Uma única vez. Eu estava em choque, processando tudo aquilo. Uma história de amor,
perda, sacrifício e mentiras. Minha raiva começou a se dissipar, dando lugar a uma confusão de sentimentos que eu não conseguia nomear. Havia dor, mágoa, mas havia também uma ponta de compaixão. Compaixão por aquela mulher doente na cama, que guardou um segredo terrível para me proteger. Compaixão pelo homem que me deu a vida e abriu mão de mim para que eu tivesse uma chance. E uma gratidão imensa e dolorosa por Carlos, o pai que me escolheu. Olhei para Alfredo. Ele não era mais apenas um mendigo. Era um homem com uma história. Um homem que tinha me amado à sua maneira torta e quebrada. O choque da revelação ainda estava ali, vibrando em cada célula do meu corpo. Minha identidade tinha sido virada de cabeça para baixo. Eu não sabia quem eu era. Filha de Margarida e Carlos? Ou de Margarida e Alfredo? A verdade era que eu era fruto de tudo aquilo. De um amor de juventude, de um sacrifício silencioso e de uma mentira contada por amor. O que fazer com essa verdade? Eu ainda não sabia. O silêncio que se instalou no quarto não era mais pesado e tenso, mas sim um silêncio de exaustão, como a calmaria que se segue a uma tempestade violenta. Minha mente, antes um turbilhão de raiva e negação, estava estranhamente quieta. As peças da minha vida, que haviam sido jogadas para o alto, começavam a aterrissar, formando uma imagem nova, dolorosa, mas inegavelmente real. Eu olhei para o homem encolhido perto da cama da minha mãe. Alfredo, meu pai. A palavra agora, não, me causava mais repulsa, apenas uma profunda e avassaladora tristeza. Vi as linhas de sofrimento em seu rosto, a vergonha em seus ombros caídos, as mãos que tremiam não apenas pela abstinência, mas pelo peso de uma vida inteira de arrependimentos. E em seus olhos, da cor dos meus, eu vi o fantasma do jovem músico sonhador que minha mãe descreveu. Aquele homem não era um monstro. Era apenas um homem que a vida tinha quebrado de todas as maneiras possíveis. Meu olhar se voltou para minha mãe. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. A confissão tirou-lhe um peso, mas também a esgotou completamente. Ela me olhava com expectativa e medo, esperando meu veredito, minha sentença. Ela esperava que eu a odiasse. E por fim pensei em Carlos, meu pai, o homem que me criou. A dor da mentira ainda estava lá, mas era ofuscada por uma onda de amor e gratidão tão imensa que doía. Ele não mentiu por maldade. Ele e minha mãe construíram um castelo de segredos para me dar uma vida normal. Um lar seguro. Foi um ato de amor. Distorcido e questionável, talvez. Mas ainda assim, amor. Vingança? Contra quem? Contra minha mãe doente? Contra um homem destruído pela vida? Contra o fantasma do pai maravilhoso que me deu tudo? Não. A vingança não traria meu mundo antigo de volta. A raiva não apagaria a verdade. O único caminho a seguir não era para trás, remoendo a dor, mas para frente, tentando consertar o que ainda podia ser salvo. Levantei-me devagar. Cada movimento parecia deliberado, como se eu estivesse aprendendo a andar de novo em um mundo novo. Fui até o bebedouro no canto do quarto. Enchi um copo de plástico com água e caminhei até Alfredo. Ele recuou quando me aproximei, como se esperasse um golpe. Beba um pouco de água. Minha voz saiu suave, surpreendendo até a mim mesma. Ele me olhou confuso. Seus olhos marejaram de novo. Com as mãos trêmulas, ele pegou o copo e bebeu a água em um gole só, como se não bebesse há dias. Obrigado. Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Fiquei de pé na frente dele por um instante. O que se diz a um pai que você acabou de conhecer? Um pai que é um completo estranho e que viveu uma vida de miséria enquanto você tinha tudo. Não havia um manual para isso. Então, eu fiz a única coisa que me pareceu certa. Sentei-me no chão, ali mesmo, a uma distância respeitosa, para que ele não se sentisse acuado. Você ainda toca? Perguntei, a primeira pergunta que me veio à mente. Ele balançou a cabeça negativamente, o olhar perdido no chão. Não, perdi o violão há muitos anos. E os dedos, eles não obedecem mais como antes. A bebida, o frio, acabaram com a música que havia em mim. Eu não acredito nisso, falei, com uma convicção que brotou do fundo da minha alma. A música não morre, ela só adormece. Ele levantou o olhar para mim. E pela primeira vez,
Vi um lampejo de algo que não era dor ou vergonha. Era surpresa. Talvez até uma fagulha de esperança. Mãe! Chamei sem me virar. Senti o olhar dela em minhas costas. Ele não pode voltar para a rua. Ouvi um soluço baixo vindo da cama. Eu sei, minha filha. Eu não vou deixar. Virei-me para encará-la. Nós não vamos deixar. Cordi. Nós vamos cuidar disso. Juntos. O alívio no rosto da minha mãe foi tão palpável que o quarto pareceu se iluminar. Olhei de volta para Alfredo. Meu pai. A jornada seria longa e difícil. Ele precisaria de tratamento médico, de ajuda para vencer o vício, de um teto, de comida, de roupas. Precisaria aprender a viver de novo. E eu precisaria aprender a conhecê-lo. Precisaria aprender a perdoar a mentira que moldou minha vida. Não para esquecê-la, mas para que ela não me definisse. Meu nome é Glória. Eu disse a ele, me apresentando formalmente. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo para recomeçar. Um sorriso fraco. O primeiro que eu via brotou em seus lábios rachados. É um nome lindo, sua mãe que escolheu. Eu sei, respondi, e também sorri. Um sorriso pequeno, ainda trêmulo, mas verdadeiro. Não seria fácil. Haveria recaídas, discussões, momentos de dúvida e dor. Reconstruir uma vida e uma relação que nunca existiu, a partir de escombros, é uma tarefa monumental. Mas naquele momento, sentada no chão frio de um quarto de hospital, entre a mãe que mentiu por amor e o pai que abriu mão de mim por amor, eu soube que não faria outra escolha. A superação não seria apagar o passado, mas sim construir um futuro apesar dele. A minha vingança contra a dor e a mentira não seria com ódio, mas com compaixão. Seria dar a Alfredo a chance que a vida lhe roubou, a chance de ser um pai, e dar a mim mesma a chance de conhecer a minha história por inteiro, sem filtros e sem segredos. Eu me levantei, caminhei até a cama e pela primeira vez fiz o que ele fez quando cheguei. Peguei a mão dele. Estava suja e calejada, mas era quente. Era a mão do meu pai.